Este vídeo não pretende ser um tutorial de Docker, mas uma vez que em alguns comentários do meu canal me foi solicitada uma breve introdução ou explicação do que afinal de contas é o Docker, e uma vez que se fala muito do Docker atualmente nas comunidades de desenvolvimento, eu decidi trazer aqui um vídeo que é nada mais, nada menos do que apenas uma ligeira abordagem do que é afinal de contas o Docker. Bom, o Docker é então uma tecnologia que está muito atual e muito viva dentro da comunidade de desenvolvimento, não só no desenvolvimento para a web, mas também no desenvolvimento em outras plataformas, até plataformas relacionadas com C#, etc. Mas o Docker foi fundamentalmente pensado para o desenvolvimento para a web. Iremos ver, foi criado em Go, que é uma linguagem de programação da Google, e basicamente o Docker é caracterizado por ser o quê? É uma tecnologia baseada em images e containers, e eu já vou explicar o que é que isto significa, que permite criar ambientes de desenvolvimento e produção facilmente portáveis para outros locais onde nós tenhamos, obviamente, o Docker instalado. Ora, o que é que isto significa? E vamos traduzir estes conceitos. Em primeiro lugar, dizer aquilo que é óbvio. O Docker não é uma máquina virtual. E para aqueles que acompanham o meu canal e muitas das playlists que eu tenho publicadas no meu canal, o que aconteceu é que, por exemplo, algumas delas foram publicadas através da gravação da imagem de máquinas virtuais. Para quem não conhece o conceito de máquina virtual, é a possibilidade de nós termos no nosso sistema operativo instalada uma aplicação, pode ser, por exemplo, o VirtualBox, que é muito conhecida e é gratuita, é uma aplicação da Oracle, dentro da qual nós podemos criar máquinas virtuais, isto é, computadores fictícios, e dentro dos quais nós podemos instalar sistemas operativos, nomeadamente o Windows ou versões de Linux, etc. E até já é possível também instalar Mac. Bom, mas dizia eu então que o Docker não é uma máquina virtual, isto é, não, quando falamos em imagens e contentores, não estamos a falar de colocar a nossa aplicação dentro de uma máquina virtual, isolada do nosso hospedeiro ou do nosso host, e depois transportar essa máquina virtual para um servidor. Não, aqui é uma tecnologia um pouco mais interessante, eu diria até bastante mais interessante. Porquê? Com o Docker, e já vamos ver aqui um esquema que permite mais facilmente compreender o que é que estamos a falar, o Docker permite-nos que nós possamos no nosso host, ou nosso computador de desenvolvimento, se tivermos o Docker instalado, criar uma infraestrutura virtual que permite ter, então, dentro de cada um dos contentores, serviços a funcionar. Eu vou dar aqui um exemplo concreto já a seguir e toda a gente vai perceber qual é o potencial do Docker. O Docker foi criado então com a linguagem Go, e já vamos perceber então aquilo que eu estava a dizer, possibilita a criação de uma infraestrutura que pode ser migrada facilmente entre máquinas, isto é, se eu criar uma infraestrutura do Docker dentro da minha máquina, seja ela com o Windows 7, o Windows 10, Mac ou um Linux, Ubuntu, seja o que for, mas se eu tiver o Docker instalado e estiver a desenvolver uma aplicação para a web baseada numa infraestrutura do Docker e com os seus containers, o que vai acontecer é que quando eu terminar o desenvolvimento dessa infraestrutura, eu posso rapidamente migrar a minha aplicação para um servidor, por exemplo, de Linux, desde que ele tenha o Docker lá instalado. A infraestrutura vai com a mesma configuração e, por conseguinte, os containers ou os contentores que contêm toda a informação e os serviços vão também com a mesma organização, e isso permite-me garantir que aquelas questões de incompatibilidade que existiam anteriormente, por exemplo, eu estar a desenvolver numa máquina onde tenho um WAMP server ou um LAMP com a versão 7 do PHP e depois ir para um servidor que só tem a versão 5.3, essas questões de certa forma ficam colocadas de parte. Porquê? Porque o Docker garante que a sua infraestrutura de containers irá permitir que a aplicação funcione da mesma forma no meu computador e num servidor. Então, é muito importante conhecermos os princípios básicos da utilização do Docker dentro desta área do desenvolvimento. Obviamente que não é suposto toda a gente se transformar num especialista do Docker, até porque o Docker tem imensas funcionalidades
que eventualmente a maior parte das pessoas não usa, mas perceber o conceito é o primeiro ponto de partida e a partir daí ir percebendo coisas básicas, como criar um container, como criar uma pequena infraestrutura com os serviços fundamentais e básicos para, por exemplo, construirmos uma aplicação de PHP. E isso é extraordinariamente importante. E podemos instalar o Docker em diferentes sistemas operativos, portanto o Docker é multiplataforma, podemos estar a usar o Docker no Windows e depois copiar as suas imagens, usar as suas imagens e criar a nossa infraestrutura num servidor com Linux, podemos usar no Mac, etc. Bom, para tentar aqui explicar mais ou menos como é que o Docker funciona no caso específico do desenvolvimento da web, nós temos aqui um exemplo que eu penso que é mais ou menos esclarecedor, isto é, nós podemos ter um servidor, todo ele obviamente baseado em Linux, poderíamos estar a falar também de um servidor baseado em sistemas operativos da Microsoft, como é o caso do Azure, mas aqui vamos dar o exemplo do Linux. O Linux é o nosso host. Vamos imaginar que temos uma distribuição de Linux qualquer, CentOS, Debian, outra qualquer, dentro da qual nós instalamos o Docker, ok? E o Docker vai criar um ambiente mais ou menos fechado, isto é, com um acesso de entradas e saídas devidamente controlado, e dentro do qual nós vamos poder criar então aquilo que se designam por containers, os contentores. Dentro destes contentores nós vamos poder instalar serviços, como é o caso do Apache ou do Nginx, que são os serviços que nos permitem transformar o nosso sistema operativo Linux num servidor web, e depois vamos poder instalar, por exemplo, um container com a versão de PHP que nós quisermos, ok? Independentemente de, no nosso host, termos uma distribuição de Linux que não se dá muito bem com uma determinada versão de PHP, o facto de estar incorporada dentro do Docker vai remover todas essas limitações. Depois também um contentor de MySQL, poderemos inclusive até mapear uma pasta do nosso host, ou várias pastas do nosso host, para o interior do Docker e transformar isso naquilo que se designam por volumes. Isto é, são pastas partilhadas onde nós podemos, por exemplo, atualizar o nosso script, o nosso conjunto de fecheiros de PHP aqui no host e automaticamente estar atualizado dentro dos nossos contentores. É, portanto, uma tecnologia extraordinariamente interessante, permite depois que estes contentores transformados em imagens possam ser replicados numa infraestrutura exatamente igual no servidor Linux. Se eu tiver esta infraestrutura no meu computador local, é uma área extraordinariamente interessante e que eu aconselho vivamente a que vocês possam dar uma vista de olhos. Neste momento em que estou a fazer este vídeo, obviamente que ainda não há condições para que eu vos possa trazer aqui uma playlist aprofundada sobre a utilização do Docker. Vou fazendo as minhas aprendizagens à medida daquilo que for sendo necessário. Para quem quiser conhecer o Docker e até eventualmente instalar, uma vez que se trata de uma plataforma gratuita, vocês podem ir então a www.docker.com, fazerem o descarregamento do produto. Esta plataforma irá ter mecanismos de instalação diferentes consoante o sistema operativo que vocês estiverem a utilizar. No Windows é um bocadinho mais pesadinho, porque o Windows não tem Linux a correr por trás, como já não acontece com o Mac, em que as coisas são um bocadinho mais suaves, e obviamente se for com um host Linux ainda eventualmente mais suave mas vocês terão aqui toda a informação que vos irá permitir perceber fundamentalmente o que é isto do Docker, nunca esquecendo de facto que é muito importante estarem alerta relativamente a esta tecnologia. Porquê? Porque ela é cada vez mais utilizada por parte das empresas de desenvolvimento.